Então, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos agora nos aprofundar na pesquisa estudando seus tipos. Existem diferentes tipos de pesquisa que se enquadram de acordo com os vários propósitos, objetivos e procedimentos que o pesquisador deseja utilizar como método científico do seu estudo. Para saber qual o modelo mais adequado, o investigador precisa levar em consideração a finalidade do seu trabalho, a abordagem que deseja usar, entre outras características que condizem com o seu objeto de estudos. Então vamos lá, pesquisa científica. Ela engloba todos os tipos de pesquisa que se baseiam em procedimentos de caráter científico para a obtenção dos resultados. A classificação da pesquisa científica acontece de acordo com a sua finalidade, ou seja, o tipo de contribuição que o estudo trará para a ciência. E a pesquisa científica, ela pode ser classificada em pesquisa básica e pesquisa aplicada. Do ponto de vista da abordagem usada pelo pesquisador no seu estudo, ela pode ainda ser categorizada em pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa ou pesquisa quali-quantitativa. Nós já vimos na aula anterior. A terceira forma de classificar uma pesquisa científica é através dos seus objetivos, ou seja, por meio do tipo de conhecimento que o pesquisador quer produzir. Então, ela pode ser pesquisa exploratória, ela pode ser pesquisa descritiva, pesquisa explicativa. Por fim, a pesquisa científica também pode ser classificada de acordo com os procedimentos para a coleta de informação. Existem diversas, sendo as mais comuns: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, estudo de caso, pesquisa de campo, entre outras. Ressalta-se que uma pesquisa pode ter mais do que um tipo de procedimento, fazendo com que ela seja complemento da outra. Então vamos lá, o que é uma pesquisa básica? É um dos tipos de pesquisas mais comuns no âmbito acadêmico, principalmente em trabalhos de conclusão de curso. É orientada para o aprofundamento de um conhecimento científico que já foi estudado. Normalmente, o pesquisador que faz um estudo com essa finalidade, ele busca complementar algum aspecto ou particularidade da pesquisa já feita anteriormente. Esse é um tipo de pesquisa teórica que requer obrigatoriamente uma revisão bibliográfica e ideias apresentadas de modo sistematizado. Vamos agora para a pesquisa aplicada. Ao contrário da pesquisa básica, a pesquisa aplicada visa produzir um conhecimento que possa ser efetivamente aplicado na vida real, ajudando a alterar uma situação, um fenômeno ou sistema. A pesquisa aplicada pode ser um complemento ou aprofundamento sobre um assunto previamente estudado. No entanto, a proposta é apresentar alternativas que ajudem a melhorar ou transformar, por exemplo, determinado aspecto do objeto de estudos. Retomamos agora o conceito da pesquisa quantitativa, que já foi falado em outros momentos. Esse tipo de metodologia é caracterizado por usar técnicas e ferramentas estatísticas como principal meio de análise dos dados obtidos em uma pesquisa. Já a pesquisa qualitativa é um tipo de pesquisa responsável por fazer a análise das informações coletadas pelo próprio pesquisador. Se caracterizam por atribuir interpretações de natureza subjetiva. Essa metodologia é comum em cursos de ciências humanas, ou seja, na nossa área da pedagogia e na pesquisa aplicada à educação. E ela é principalmente usada durante a graduação. A pesquisa mista ou pesquisa quali-quantitativa é uma mistura entre as características da pesquisa qualitativa e da pesquisa quantitativa. Nesse caso, o estudo pode ser dividido em duas partes. A primeira
consistindo na coleta, na recolha dos dados e análise e trato estatístico desses dados. E a segunda, numa análise subjetiva de determinada problemática. A pesquisa descritiva, por sua vez, ela tem por objetivo esclarecer ao máximo um assunto que já é conhecido, descrevendo tudo sobre esse assunto. Nesse caso, o pesquisador deve fazer uma forte revisão teórica envolvendo seu objeto de estudo, analisar e comparar as informações para obter seu resultado. Na pesquisa exploratória, o objetivo é identificar algo que seja um possível objeto de estudo ou problematização que poderá ser alvo de futuras pesquisas. Nesse caso, você faz antes de todo o processo de pesquisa. A pesquisa explicativa é um tipo de pesquisa mais complexa. Normalmente, deve-se ter um amadurecimento para fazer esse tipo de pesquisa. Então, ela é geralmente mais comum em teses de doutorado ou mestrado. O principal objetivo é explicar e racionalizar o objeto de estudo. Busca a construção de um conhecimento totalmente novo. Por isso, é precisa a junção de uma grande quantidade de dados, de amadurecimento do pesquisador e resultados obtidos a partir de pesquisas experimentais, por exemplo. Já a pesquisa bibliográfica está presente em quase todos os trabalhos. Ela consiste na coleta de informações a partir de textos, livros, artigos e demais materiais de caráter científico. Tem que se ter cuidado de buscar sites sérios para esse momento. Esses dados são usados no estudo sob forma de orientações, ela serve de embasamento para o desenvolvimento do assunto do pesquisador. A pesquisa documental é similar à pesquisa bibliográfica. A diferença é que ela não se restringe apenas à coleta de informações de caráter científico. Na pesquisa documental, qualquer documento com conteúdo informacional útil para a pesquisa pode ser usado, como jornais, revistas, plano de ensino, projetos pedagógicos de cursos, fotografias, etc. Vamos agora para o estudo de caso. Ao contrário da pesquisa documental e bibliográfica, esse procedimento é empírico. Isso significa que não se restringe apenas ao levantamento de informações teóricas, mas também de observações e experiências. Consiste em uma profunda investigação sobre algum aspecto específico de determinado tema, indivíduo, fenômeno, ambiente, etc. Os resultados obtidos com o estudo de caso não devem ser generalizadores. O que isso significa? Significa que não podem ser usados para representar todos os indivíduos, mas sim apenas aqueles que foram diretamente investigados. Na pesquisa experimental, que também é uma pesquisa empírica, é comum em pesquisas laboratoriais, onde o investigador tem controle das variáveis e simula situações que deverão ser observadas e analisadas. Normalmente, na pesquisa experimental, o pesquisador compara diferentes variáveis com o objetivo de traçar um perfil, refutar uma hipótese ou aprovar teorias. Vamos agora para a pesquisa de campo. A pesquisa de campo, ao contrário da pesquisa laboratorial, nesse caso, o pesquisador vai até o ambiente natural do seu objeto de estudo. O investigador deixa de ter total controle sobre as variáveis, se limitando a observar, identificar e coletar informações sobre o seu objeto de estudos.
no seu contexto original de vivência. Então, a pesquisa laboratorial acontece em um laboratório com as variáveis todas controladas e a pesquisa de campo no ambiente natural de vivência. Vamos agora para a pesquisa de levantamento. Nesse tipo de pesquisa, o investigador se limita a verificar o comportamento e interação de determinado grupo. O uso de questionários é comum como meio de coleta de dados. Um exemplo típico é a pesquisa de intenção de voto antes das eleições. Vamos agora para a pesquisação. Pesquisação é um tipo de pesquisa de campo em que o investigador se envolve diretamente com o objeto de estudo. Em outras palavras, há a interferência do pesquisador para que ocorra uma mudança no meio. Para isso, o autor da pesquisa precisa identificar um problema prático, criar um plano de ações para solucionar essa questão e depois analisar as alterações que o seu projeto trouxe para o ambiente. Vamos então agora para a pesquisa participante. Ao contrário da pesquisação, na participante, o investigador não precisa ter um plano para interferir com a realidade do ambiente. Esse tipo de pesquisa é baseado na máxima integração do participante com o ambiente natural que envolve o seu objeto de estudos. Assim, o pesquisador consegue absorver melhor os acontecimentos mais complexos e profundos sobre o seu assunto pesquisado. Dessa forma, pessoal, nós temos aí a maioria dos tipos de pesquisa e a partir do tema, do problema, dos objetivos, da justificativa, vocês vão definir um tipo de pesquisa para trabalhar a metodologia, tá bom? Tudo isso será apresentado na unidade 3 a vocês. Fiquem com Deus e um beijo.